Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para fazer um devocional com os irmãos, através de um texto escrito pela Juliana Vigil. Essa irmã escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Juliana, vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Olha só, o nosso texto bíblico se baseia, no qual nós vamos nos basear, está em Lucas 5, 12 e 13. E diz assim, ó. No povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Amém? Bem, o versículo escolhido é o 13, que diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, irmãos, eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos, as pessoas que tinham tuberculose no Brasil, elas eram compulsoriamente tiradas dos seus lares e eram levadas para Campo de Jordão para se tratar lá em hospitais, né, hospitais públicos, mas elas não podiam ficar na sua casa. Isso já era terrivelmente cruel, né? Mães deixavam seus filhos pequenos, maridos deixavam seus lares. Eles eram arrancados da sua família e levados compulsoriamente na força para Campos de Jordão. Então muita gente até escondia que estava com tuberculose para que o governo não percebesse e não os levasse embora. E isso já era muito dolorido. Agora imagine a lei lá do Antigo Testamento, que quando a pessoa estava com lepra, não só ela tinha que deixar a sua família, mas ela era banida da sua comunidade. Ela não podia mais ficar no seu bairro, na sua cidade, ela tinha que sair fora. E ainda tinha que avisar quando ela estivesse por perto de que ele era leproso. E ainda tinha que andar com as roupas andrajosas, tudo rasgado, como quem rasgou as roupas em sinal de luto. É como se eles estivessem dizendo do luto da sua própria morte. Imagina como isso devia ser cruel, né? Então a lei era bastante rígida e eles eram considerados impuros, como está lá em Levítico 13, 45, 46. Diz assim, ó: uma pessoa que sofreu de uma doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Imagine, gente, irmãos, que tristeza. Não posso nem imaginar como devia ser triste isso. Então, esse homem aqui, que a gente acabou lendo, nosso texto bíblico, ele está vivendo dias horríveis, né? Além de sofrer de uma doença, devia sofrer de saudades, deixou toda a sua família, seus bens, suas coisas, tudo para lá, né? Não podia ser tocado por ninguém, não podia tocar ninguém, que é a vida pior. Então, quando ele se encontrou com Jesus, ele reconheceu que o que mais importante que ele poderia fazer era quem ele era de fato. Ele reconheceu que mais importante do que o que Jesus podia fazer era quem era Jesus. É isso que a irmã está querendo dizer. Então, o homem reconheceu que Jesus era Deus, era filho de Deus. Mais do que ser curado da lepra, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. Então, com este homem, a gente aprende 3 lições muito importantes para a gente vencer os dias difíceis. A primeira delas é ter prontidão.
Aquele homem não estava assim, ó, de papo pro ar. Ele estava o quê? Atento. Ele aguardava aquele momento. Ele sabia que Jesus uma hora ia passar lá. Então ele ficava dormindo em serviço com a avó. Quando é que Jesus vem? Então, muito mais que a purificação cerimonial, ele aguardava o quê? A possibilidade de ser reintegrado no seu povo, na sua família, voltar para os seus. Então, ele estava prontinho para que Jesus quisesse lhe dar. Ele buscava por Jesus e encontrou Jesus. Então, a gente tem que estar sempre atento para aquilo que o Senhor pode nos oferecer, em termos de bênçãos, de advertência, de perdão. A segunda grande coisa é a adoração. Imediatamente, quando aquele homem se viu na presença de Jesus Cristo, o que ele fez? Ele adorou. Diante da grandeza de Cristo, ele reconheceu que Jesus Cristo era o seu Senhor e prestou toda a honra para aquele que era digno daquele seu louvor. Então, ele não fez por conveniência. Não falou assim, eu vou adorar Jesus só porque ele vai me curar. Não. Ele fez porque ele reconhecia quem era Jesus. Ele sabia do valor que tinha Jesus. Ele sabia que aquela adoração era para Deus, porque o valor estava em quem recebia a adoração. E a terceira coisa é a submissão. Apesar de expressar sua vontade, apesar dele falar, Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Apesar dele dizer para Jesus que ele precisava ser curado, o que ele fez? Ele se colocou na mão de Jesus. Ó, Jesus, se você quiser, você me sara. Se você não quiser, tudo bem. Então, ele tinha uma grande expectativa, mas ele entendia que o Senhor podia não corresponder à expectativa dele. Porque ele reconhecia o lugar dele como um súdito de Jesus Cristo. Ele não estava lá como muita gente hoje fala assim, eu determino, Deus, que você faça isso, eu determino, Deus. A gente não determina nada, né? A gente tem que se colocar nas mãos do Senhor e Ele sim é que vai decidir se nós vamos receber aquela bênção ou não. Então, irmãos, nós temos que lembrar sempre as 3 grandes coisas que nós temos que ter em mente para vencer dias difíceis. Estarmos prontos, adorarmos ao Senhor diante de qualquer perspectiva de ser atendido ou não e estarmos submissos. Os dias difíceis vão chegar em algum momento. O dia mau vai chegar. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar. E nós temos que ficar atentos. Sempre vai ter uma resposta humana, mas sempre vai ter um Jesus para nos dar a solução do problema do dia mau. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Sua busca sempre encontrará uma resposta em Jesus. E nós não podemos esquecer disso. Muitos de nós, né, e muitas vezes a gente tenta ajudar Deus, né, a resolver as questões. Mas nós temos que lembrar que se Ele fizer, é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus também. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, a nossa palavra de ordem que é saudades.